Olá, recentemente eu vi no canal do Sr. Matheus Benites uma argumentação contra a doutrina da Santíssima Trindade. Como nós sabemos, os cristãos professam que Deus é uma só realidade em três pessoas distintas. A argumentação do Matheus Benites gira em torno da suposta contradição dessa doutrina. Seria uma contradição lógica, um absurdo lógico, né? Um que é três, três que são um. Como isso seria possível? Como os cristãos teriam professado uma doutrina tão ilógica, que seria fruto da construção humana na história da igreja, na história dos debates cristãos? Acontece que a argumentação do Matheus Benites é falha sob diversos pontos de vista. Em primeiro lugar, ele não se aprofundou nas discussões cristãs, ele não se aprofundou na teologia cristã. Nós temos grandes pensadores cristãos que são também luminares do pensamento humano como tal. Um Santo Agostinho, um Santo Tomás de Aquino, são pessoas profundamente rigorosas no seu modo de raciocinar. E seria de suspeitar se eles tivessem simplesmente professado uma doutrina contraditória, como julga o Matheus Benites. Eu gostaria de fazer aqui algumas observações, iniciais, eu diria, porque o assunto demandaria talvez um curso completo. Pois bem, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: a doutrina não é contraditória, né? Ela não fere a lógica. Por quê? Porque o um em Deus não está no mesmo nível dos três. A tradição diz, uma substância e três pessoas. Isso é a tradição latina. A tradição oriental, da Igreja Oriental, a teologia oriental, diz com outras palavras a mesma coisa, não é? Uma essência e três hipóstases, não é? Três subsistências. Então, a primeira coisa é essa: um está no nível do três. Deus é um num nível, três em outro nível de compreensão. Vamos tentar entender. Para mim, um dos teólogos que mais se aprofundaram na questão foi Santo Tomás de Aquino. E ele, na linha de Santo Agostinho, diz que a Trindade pode ser de algum modo entendida, porque permanece mistério, né? Deus é sempre maior do que a nossa inteligência, mas ela pode ser analogicamente entendida, de algum modo entendida, por comparação com a nossa inteligência, com o nosso espírito. Nós somos seres biológicos, biopsíquicos, mas somos seres também espirituais. Então tomemos a nossa dimensão espiritual. A nossa dimensão espiritual é feita de inteligência e de vontade. Nós podemos compreender as coisas, compreender abstraindo, compreender gerando conceitos na nossa mente, e nós também podemos querer, desejar, amar as coisas. Eu sempre cito um exemplo nesse quesito. Um aluno pode ter seus preconceitos contra a matemática. Eu não gosto de matemática, é muito complicado. Mas se ele se dedica e vai compreendendo aos poucos os meandros da matemática, os seus axiomas, como são feitas as deduções, os raciocínios, ele passa, sem dúvida, a amar a matemática. Então ele conhece, concebe uma ideia na mente a respeito da matemática, e passa a amar porque compreendeu. Agora eu gosto da matemática, gosto de resolver problemas matemáticos, equações matemáticas, gosto da geometria, etc. Por quê? Porque entende. Com Deus, nós podemos dizer, se dá algo análogo, é claro, análogo. A analogia trata de semelhanças e de semelhanças. É claro que, em relação a Deus,
o que há é mais de semelhança do que semelhança. Mas pelo pouco de semelhança que há, já que Deus é a causa e nós somos o efeito, a causa deixa uma semelhança de si no efeito, nós podemos dizer alguma coisa sobre Deus, né? Deus é o absoluto, ele não é um ente entre outros entes. Ele é o absoluto, ele é o ser na linguagem tomista, né? É o ser que dá ser limitado aos entes. Ele é o ser absoluto, ser ilimitado. E como tal, ele é uma realidade espiritual, ou seja, não material. Então esse ser que é Deus é também inteligência e é vontade. Né? Se Deus não fosse inteligência, ele seria uma realidade opaca. Isso não convém a Deus, não convém à realidade perfeitíssima, primeira causa de todas as coisas, né? Causa inclusive da inteligência humana. Se Deus também não tivesse vontade ou não fosse vontade, Deus seria uma realidade indiferente. Isso também não convém à perfeição do Espírito Absoluto. Né? Então Deus é inteligência e Deus é vontade. Pois bem, Deus, ao exercer a atividade da inteligência, que é uma atividade eterna, em Deus não há sucessão temporal, não é? Deus, exercendo a sua atividade da inteligência, ele gera um verbo, ele gera um conceito, vamos dizer assim, uma ideia. Né? Ao conhecer, Deus gera uma ideia, de modo semelhante ao que acontece conosco. Conhecendo, nós geramos ideias. Só que Deus gera uma só ideia, porque Ele é perfeito. Ele não precisa de muitas ideias para compreender. Basta uma ideia perfeita. Então Ele gera uma ideia, né? E o que Ele compreende? Ele compreende a si mesmo, porque fora de Deus não há nada. Né? Deus só pode compreender a si mesmo. Ele é toda a realidade. Então Deus gera uma ideia perfeita sobre si mesmo. Gera uma ideia. Então essa ideia é como um filho de Deus. Né? É o gerado. Nessa ideia Deus se espelha. Então Deus não é opaco. Ele é inteligível e é inteligente. Ele se compreende. Né? A ideia é a expressão subsistente da compreensão de Deus. É porque em Deus não há acidente, essa ideia, esse verbo, é essencial à divindade, não é acidental. Então esse verbo, nós dizemos, é subsistente. Na linguagem da teologia latina, nós dizemos esse verbo é pessoa. Então vejam que pessoa aqui não é o indivíduo como nós entendemos, né? Um indivíduo separado do outro, com núcleo psicológico autônomo. Não, a pessoa na Trindade deve ser entendida de forma análoga, não unívoca, né, com o sentido de pessoa humana. Então, pessoa quer dizer subsistência. Em nós, o verbo ou os verbos mentais, né, as ideias, não subsistem. Nós temos ideias, deixamos de tê-las, temos umas, temos outras. Então, essas ideias não são subsistentes, são acidentes do nosso espírito. Né? Agora, em Deus, a ideia, o verbo é subsistente, não é um acidente. Por isso nós lhe damos o nome de pessoa. Os gregos chamam de hipóstasis, né? Uma subsistência. Pois bem, assim como Deus se compreende, Ele se ama. Né? A raiz do amor está na compreensão. Como o estudante que, compreendendo a matemática, ama a matemática. Então Deus, compreendendo a si mesmo, Ele se ama, né? E esse amor é perfeito. Ele não é um acidente em Deus. Ele é essencial à natureza divina. Né? Então ele é um amor subsistente. A atividade de amar em Deus, atividade eterna, não temporal, né? Tem como expressão, então, o amor subsistente que nós chamamos de Espírito Santo. Tá certo? Então temos aí a Trindade em Deus. Temos um verbo em Deus, né? Fruto, expressão perfeita da atividade compreender em Deus.
E temos o amor em Deus, que é fruto, expressão perfeita da atividade de querer em Deus, de amar em Deus, né? Então o verbo é chamado também de filho, porque o verbo é um conceito, um concebido, né, da mente divina. E o amor em Deus é chamado de Espírito Santo, né? O Espírito Santo, metaforicamente falando, é como um vento, é aquilo que nos impulsiona. Então Deus é impulsionado para si mesmo, né? Conhecendo-se, ele se ama, não é? É um modo de falar, não é? Claro, é um modo de falar metafórico, ou seja, Deus se dirige para si mesmo, é impulsionado para si mesmo, não é? E a expressão desse amor de Deus para consigo mesmo é o Espírito Santo, né? O Espírito é o vento, né? O Espírito. Então vejam que se há o verbo de Deus, fruto da atividade de conhecer, se há o Espírito Santo, o amor em Deus, fruto da atividade de querer, então há aquele de quem o verbo procede, né? Há aquele que é o primeiro princípio do verbo e também, logicamente, é o primeiro princípio do Espírito Santo, do amor. A esse nós chamamos de Pai, né? Pai, ele gera o verbo é seu filho, não é? E conhecendo-se no filho, não é? Do pai e do filho procede o amor subsistente, que nós chamamos de Espírito Santo. Então, se nós negamos a Trindade, né, nós não afirmamos com profundidade o mistério de Deus. Deus continua sendo mistério, sempre maior do que a nossa inteligência, mas alguma coisa nós podemos saber de Deus, né? Se é Espírito, ele necessariamente é também conhecimento de si e amor de si, né? Ele é verbo e espírito, não é? É pai que gera o verbo, é pai do qual procede o espírito, não é? Por quê? Porque Deus não pode ser opaco, então ele é verbo. E Deus não pode ser indiferente, então ele é também espírito, não é? Então vejam que a doutrina da Trindade não tem nada de contraditório, não tem nada que fere a lógica, não é? Se a gente quiser ter boa vontade, a gente pode compreender esse mistério, né? É uma só realidade que se afirma 3 vezes. Se afirma como princípio da atividade do conhecer e do querer, porque Deus não pode não conhecer, não pode não querer, né? Então nós chamamos esse princípio de Pai, né? É uma realidade que se afirma como expressão da atividade do conhecer, que nós chamamos de verbo, subsistente, pessoa, hipóstase. Também se afirma também como expressão da atividade de querer, que nós chamamos de amor, porque Deus não pode não querer, não pode não se querer bem, né? Nós chamamos a expressão dessa atividade eterna de querer de Espírito Santo, né? De amor em Deus. Então vejam que o 1 não está no nível do 3, não é? Deus é uma só realidade, né? Que se afirma como Pai, como Filho, como Espírito Santo, como princípio, como verbo e como amor. Porque essa realidade é rica, não é? Ela não é uma realidade opaca, não é uma realidade indiferente. É a realidade espiritual, é o absoluto espiritual, que é luz de conhecimento e é também amor que provém da vontade.